Nós vamos falar agora das contas externas do país. O Banco Central divulgou hoje o balanço do mês de novembro. Nós estamos na linha com Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bom, Bruno, as transações correntes, as relações do Brasil com o exterior tiveram um déficit de 2,4 bilhões de dólares no mês de novembro. Em 12 meses o déficit chega a 11,3 bilhões. Isso dá 0,56% do PIB. São números negativos, mas na verdade as contas externas têm apresentado saldos melhores do que os esperados. Inclusive as projeções do governo estão melhores, não é? Isso mesmo, acho que na verdade esse foi o primeiro mês dos últimos 6 meses pelo menos, em que este mês, no caso de novembro de 2017, foi melhor do que o mesmo mês do ano passado, Todos os outros tinham sido, enfim, déficits menos profundos, E nesse último mês de novembro é que foi um pouquinho pior, mas enfim, a linha é essa mesmo, os resultados têm sido melhores. Agora, Bruna, a balança comercial surpreendeu muito este ano, né? De fato, ela vem apresentando um recorde atrás do outro, ainda que a gente espere uma competitividade, uma participação maior da indústria, a reação foi além do que se esperava. Sim, o saldo desse ano deve ser um novo recorde, O ano passado foi um recorde, esse deve bater novamente por uma boa margem, e aí muito influenciado pela safra agrícola, A safra desse ano foi estupenda, bateu todos os recordes também, e por isso mesmo o saldo comercial, as exportações cresceram muito, e num contexto ainda de consumo um tanto reprimido, as importações baixas favoreceram aí esse aumento do saldo comercial. Agora, em relação aos investimentos, nós até temos tido pontualmente alguma redução, mas eles totalizam já 80,3 bilhões em 12 meses, o que dá 3,96% do PIB. Sim, o resultado muito bom, foge até um pouco da capacidade de explicação, porque a gente vive num momento tão turbulento do ponto de vista político que é difícil se imaginar razão para atrair tanto capital estrangeiro tão próximo das eleições, que vai ser um momento de bifurcação para a economia brasileira, enfim, se vai seguir a trajetória de reformas ou se vai haver algum retrocesso, enfim, na direção de um governo mais populista. Mas de qualquer forma tem se mantido sim um bom ritmo de investimento estrangeiro direto. E não é um investimento que vem para o mercado financeiro, É investimento em obras, em projetos, é dinheiro que vai ajudar até a melhorar a infraestrutura do país. Sim, nessa linha, entram também aquisições de empresas, então não necessariamente é geração de emprego, é abertura de novas empresas, às vezes é aquisição de empresas estrangeiras, aliás, empresas nacionais por empresas estrangeiras, mas não deixa de ser algo surpreendente, o investimento de empresas agentes no exterior em ativos domésticos. Agora, tem a questão do gasto de brasileiro no exterior, que é sempre um quesito aí das contas externas que chama muita atenção. Houve uma queda de 3% no mês de novembro, mas subiu 33% em um ano. E nós saímos de um período aí, quando a economia estava crescendo mais, de recordes sucessivos, inclusive o gasto brasileiro no exterior passou a afetar negativamente, as contas, dado o peso que eles tinham. Depois nós tivemos uma fase de muita queda muito acentuada, aperto financeiro da população, e agora voltou uma fase de recuperação este ano também, não é, Bruno? Isso, e acho que o próprio câmbio pode ter ajudado um pouco nesse sentido, o câmbio já esteve mais depreciado, o real já esteve mais fraco, com essa ligeira acomodação, nesse patamar atual, que não é tão desfavorável assim. Isso beneficia também a questão das viagens para o exterior, para as despesas de brasileiros no exterior, e por isso essa conta tem voltado a ser um déficit um pouco mais profundo, mas ainda bem longe do que foi nos recordes entre 2013 e 2014. Bom, por hora, contas externas não são problema. O problema são as contas internas do país, o déficit que nós temos, Bruno? Exato. Contas externas, por enquanto, é algo absolutamente tranquilo, sob controle, não é fonte de risco sob nenhum aspecto, mas, de outro lado, as contas públicas vão de mal a pior e ainda com uma solução bem longe de ser encontrada.
E complicado para o ano que vem, só para a gente completar, a gente não pode deixar de ver o que aconteceu nos 2 últimos dias. O governo já tinha o orçamento do ano que vem aprovado, contava com algumas medidas aí para reforçar o caixa, e aí o ministro Lewandowski acabou suspendendo 2 medidas que seriam importantes para o ano que vem, né, Bruno? A situação fica em aberto, assim como a reforma da Previdência. Exato, e o recurso, né, a ser julgado só vai ser feito no ano que vem. Já com, eventualmente, onde a medida já deveria estar em vigor, né? Então dificulta ainda mais a gestão das contas públicas. O governo já anunciou que vai fazer um contingenciamento no começo do ano, enquanto não tem uma decisão definitiva da Justiça, mas não deixa de ser muito complicado com o STF jogando contra. Conversamos com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde.